Olá pessoal, bom dia. Fazendo esse vídeo aqui para mostrar a importância da revisão preventiva e até mesmo corretiva, né? Como soluções dos problemas para o veículo que você transita, a segurança do veículo, né? Porque o que acontece? O cliente me procurou relatando um problema praticamente básico, né? Que é fácil de resolver. Mas o diagnóstico é mais complicado do que a gente espera, né? Às vezes. Porque ele me relatava que ao pisar no freio, a direção, né, o volante, ele puxava tanto para o lado esquerdo, tanto para o lado direito. Em alta velocidade e pouca velocidade também. Diferente de outros serviços que eu peguei, que a direção trepidava só ao pisar no freio, que foi o caso dessas bandejas aqui. O caso dele, eu senti, eu andei com o carro, né? Então, quando eu pisava no freio, a direção ia para um lado, assim, um pouco, fazia... Aí, dependendo do declive da pista, quando eu pisava no freio, ia para o outro. Era um negócio meio estranho, porque a conduzibilidade do carro, você conduzir o carro, você perde, né, a estabilidade, perde o controle do carro. Você imagina isso numa curva. Aí, como o canal de dica, a gente vem mostrar as possíveis causas desse problema. Uma das possíveis causas desse problema se dá nas bandejas, que a gente chama, né, da suspensão. Outros chamam de braço oscilante, outros chamam de braço da suspensão, depende muito da região que você se encontra, mas que a gente tem esse problema aí, apresenta esse problema geralmente por desgaste. Como é uma peça que fica na suspensão do carro, geralmente ela só é trocada quando apresenta barulho, né? Mas nem sempre, né? Não é toda vez que ela é para ser trocada só quando apresenta barulho. Ela também vai apresentar esses inconvenientes que vai te deixar de orelha em pé, e a resolução às vezes é mais fácil do que você imagina, mas não está à mostra, certo? Então, o que acontece? Essa bandeja aqui, essas duas bandejas, do lado direito e do lado esquerdo, desse veículo também apresentava a mesma situação, puxando o volante e trepidando ao frear. Foi trocada por duas bandejas da marca Nakata, não tem uma caixa aqui. As outras duas também que eu troquei ontem, um cliente levou. Ele levou, né? Eu falei, uma coisa boa, porque é sinal que ele tem intenção de reformar a bandeja ou coisa assim. Não foi um preço, também foi um preço que ele achou um preço que meio exorbitante, mas para mim foi dentro da média. Foram duas bandejas Nakata para um Mitsubishi Lancer, no valor de R$ 850, comprada no Mercado Livre. O cliente se mostrou satisfeito após a troca, porque o carro ele ganhou um pouco mais de conforto, em virtude da bucha da bandeja do carro dele se apresentar com desgaste acentuado, só que ele não via, né? Então, com as bandejas novas, somente da marca Nakata, a qualidade aumentou um pouco do freio, não, né? Da suspensão dianteira. Então, esse vídeo aqui, para essas buchas, né, que aparentemente estão boas, né, se você olhar, né, as duas centrais e as duas de trás, porque a gente fala assim, né, que essa é a bucha traseira e essa é a bucha dianteira. Então, bucha do meio, né, às vezes para desmistificar mais, e aqui, ó, a bucha é a bucha de trás, certo? E aí você olha assim, não, ela tá boa, mas você imagine ela num veículo tendo que dar conta de mais de meia tonelada, né? Que é a parte frontal do veículo, onde fica o conjunto motor propulsor, caixa e motor, né?
ia falar caixa e câmbio, porque a caixa desse carro que eu troquei era CVT e o motor 2.0. Então ela tem que dar conta da suspensão em toda a carroceria e manter a estabilidade. Então, como vai manter a estabilidade se quando apresenta uma folga demasiada? Então eu vou tirar por essa aqui, né? A gente aparentemente não está vendo nada, né? Mas quando a gente coloca aqui perto, que forçamos, né? Olha como ela se encontra. É totalmente rasgada, não é isso? E vamos ver a outra, do outro lado. Está a mesma situação. Ó. Deixa eu forçar mais. Aí rasgada do mesmo jeito. Vou dar uma virada aqui. Tá vendo? Enquanto ela está rasgada. E tem outra aqui que eu separei para vocês, que eu tinha trocado também. De um outro veículo. Certo? Eu troquei também, eu separei para mostrar quanto essa tá pior. Ó. Tá vendo? E notem que no lugar, visualmente, você olhando assim, nossa, a bucha tá boa, né? Eu próprio já tive um veículo desse, era um Citroën C3 Exclusive, com esse mesmo modelo de bandeja aqui, que apresentou também essa questão de quando você está dirigindo ele fica tomando a direção, principalmente em curva, declives e freadas. Como essa parte aqui fica escondida no agregado, né? Você não vê, você não nota. Então, quando desmontei, eu tive essa surpresa. Olha para quê? Essa bucha não é para fazer esse jogo, certo? Quem faz esse tipo de jogo aqui é pivô. Então, essa bucha não pode fazer esse jogo aqui. Ela é fixa, né? Você vê aí a quantidade de... Ela tá já saindo do lugar dela, tá vendo? Então, o que eu digo? A bandeja também, ela é responsável pelo desgaste dos pneus. Se ela se encontrar muito desgastada, o desgaste do pneu vai ser acentuado. Outra situação que se encontra, né, que as bandejas também são responsáveis, elas são responsáveis pelo caster fixo também, junto com o amortecedor, pelo alinhamento da roda e pela cambagem. São três situações diferentes da suspensão dianteira do pneu em relação ao solo. Esse carro em si que foi trocado, que era o Lancer, ele tem uma cambagem bem positiva, né? Certo? E uma cambagem neutra, vamos dizer assim. E o carro apresenta aí que dá uma dificuldade, porque qualquer freada que você der, realmente ele vai dar uma puxada. A gente tem os tipos de cambagem em relação ao solo, que é a roda, né, em relação ao solo. Então pode ser uma cambagem negativa ou uma cambagem positiva. Isso é a cambagem em relação ao solo, né? Vou pegar esse pedaço de madeira aqui para ilustrar. Digamos que aqui seja a roda. Então, se a gente tem assim uma cambagem assim, seria uma cambagem positiva demais. Se a gente tem uma cambagem aqui, seria uma cambagem negativa. Cambagem muito utilizada nos veículos de corrida para dar estabilidade no veículo. Certo? O alinhamento vai ser a ponta da frente do pneu em relação à rodovia. Então, tem a cambagem convergente, a cambagem para dentro, e tem a cambagem divergente. Não, desculpa, o alinhamento convergente e o alinhamento divergente. Então, todos esses tipos de alinhamentos são decididos pelo fabricante para ver que tipo de situação o veículo dele se apresenta para ele colocar no mercado, certo? E o caster é a relação da roda em relação ao pivô, né? Ao pivô do veículo no chão. Essa relação vai te dizer
Assim, o caster ajuda no desestressamento do volante nas curvas. Você já notou que quando você entra numa curva, que você enrola o volante todo, quando você solta o volante se desfaz sozinho. Então isso aí, o caster também ajuda, né? Que é a relação da roda em relação ao eixo central, o eixo principal, né? O eixo pivô, a linha imaginária central, descendente até o pivô do veículo. Então, pessoal, a gente falando sobre essa situação, sobre essas dicas, a dica principal é sempre estar de olho na suspensão do seu veículo, não deixa só. Porque no caso lá, no carro, ele não estava fazendo barulho da suspensão. Só tinha um rangido que trocou o coxim. E nessa troca de coxim, ali em cima da mola do amortecedor, tinha uma ponta da parte da mola que estava pegando na mola também. Aí estava um rangidozinho estranho, né? Aí foi resolvido rápido. Eu arranquei o amortecedor de volta outra vez. Coloquei uma borrachinha lá, uma mangueira, né? Que a gente chama aquela mangueira de proteção de mola, para evitar rangido, e parou. Era até um pouco anormal, porque na original não tinha, né? Eu acho que a mola cedeu um pouco e começou a fazer esse rangido, esse conveniente aí, mas parou. E era essa questão aí, que era ao trafegar com o veículo e pisar no pedal de freio, mesmo em pequenas pisadas, sem muita pressão, o veículo tomava a direção, né? Ou seja, ele puxava para a esquerda ou para a direita o volante. Isso aí é perigoso, que se estiver numa avenida e você faz isso, você pode bater na guia ou no veículo que está ao lado. Então a gente fez os 3 pilares. Alinhou, não resolveu. Trocou as bandejas, resolveu 90%. E os discos de freio ainda tinha um legal e outro estava com a pequena, né, coloração azulada, ou seja, ele teve um aquecimento. Não sei por que situação. O antigo dono andava muito com o pé no freio, ou a pista de freio travou e depois destravou, o bloco do ABS também pode ter acontecido isso, ter travado e depois destravado. Sei que ele estava com a superfície azulada. Eu falei, vai precisar retificar esses 2 discos, como a gente aqui, né, tem essa situação de retífica, ou vai precisar fazer a troca. No caso 1 da retífica, como eu vi que não tinha desgaste, o carro tem 55 mil rodados, então a retífica seria interessante com a troca o jogo de pastilha dianteiro, para evitar a vitrificação, né? Porque o carro com 55 mil, as pastilhas elas são de amianto. Não, minto. Vai passando um helicóptero aqui. Elas não são mais de amianto, né? As pastilhas, ela agora tem um material mais fibroso, que o amianto foi proibido para o meio ambiente. Então, as pastilhas, ela, com o tempo de aquecimento que ela leva ali, que passa muito mais de 100 graus, dependendo da sua situação, 100 graus é pouco, né? Se for ladeira, descendo ladeira, ou freando demais em trânsito, as pastilhas vão passar muito, muito, muito mais dessa temperatura. Chegar até... Se tiver uma volta de track day, né? Os caras rodando em pista oval, freando demais, os discos de freio ficam incandescentes. Então é o seguinte, né? A gente entende que a cor azulada no disco de freio significa que ele teve um aquecimento abrupto e depois ele voltou ao estado normal. Então vou pedir para ele retificar os discos e trocar as pastilhas de freio, que isso ele vai gerar um conforto nas freadas, porque as pastilhas de freio vão estar com a pegada maior, e com o disco retificado vai melhorar a frenagem também, né? Qualquer frenagem que ele der, ele vai sentir o freio mais eficiente. Então é isso, pessoal. A dica é essa, um canal de dica, né? Você pega essa dica, tenta fazer o diagnóstico. E como eu falei, eu particularmente, quando eu estou meio que preocupado, eu condeno as bandejas, não à toa. Geralmente até
Se eu tiver um tempo, eu arranco as bandejas fora, que é para ter certeza do diagnóstico, né? Para deixar o cliente satisfeito e ele saber que ele trocou porque realmente precisava. Quando é essa situação em que a gente precisa sanar um defeito, é muito importante a gente ter a expertise de fazer, né, um, um, um ótimo diagnóstico para gerar um trabalho final com eficiência. É isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. A gente tem ali para você ver. Não, eu estou fazendo vídeo à toa. A gente tem ali mais bandejas, tá vendo? Que também foram trocadas para evitar esse tipo de situação. Então a sucata vem buscar elas ali. E quando vier buscar, vai ser sempre mais é a mesma situação, né? Que é a mesma situação, que é veículo puxando o barulho exorbitante na suspensão dianteira. Tranquilo, pessoal? Beleza? Vou ficando por aqui. Um abraço e até logo.